Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, uma das mais ricas e que, inclusive, é considerada berço do cinema mundial, está sendo consumida pelas chamas. As autoridades já declararam que se trata do incêndio mais grave de toda a história, que até então tirou a vida de 10 pessoas, deixou mais de 100 mil desabrigados e soma prejuízos na casa dos 30 bilhões de dólares. Uma tragédia sem precedentes. Os bombeiros afirmam que existem pelo menos 5 focos principais, sendo que pelo menos 3 deles estão absolutamente fora de controle. Literalmente, 0% de domínio sobre as chamas, algo nunca visto por lá. Olhando no mapa, é possível perceber que a cidade está praticamente cercada pelo fogo, o que aumenta ainda mais os riscos e prejuízos para quem vive no local. Vários motivos colaboraram para o surgimento desse desastre. Entre eles, um fenômeno climático chamado ventos de Santana, que produz rajadas de até 160 km por hora. O clima seco e a falta de água, as mudanças climáticas que estão produzindo um efeito chicote e a falta de estrutura que não é capaz de lidar com um fenômeno dessa proporção. Simplesmente ninguém estava esperando por isso. Nesse vídeo, nós vamos te explicar melhor essa tragédia, falando sobre como tudo começou e por que as coisas chegaram a esse nível. Fique ligado para não perder nenhum detalhe. De acordo com o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia, conhecido como CAL FIRE, o incêndio deve ter começado em Pacific Palisades, bairro nobre da cidade onde ficam lugares famosos como Malibu e Santa Mônica. Ainda não se sabe o que teria provocado as chamas, mas uma imagem de satélite da Agência Espacial Europeia mostrou uma quantidade significativa de fumaça naquela região às 10h30 da manhã, horário local, na última terça-feira, dia 7 de janeiro. A Aurora Technology, uma empresa de inteligência térmica que detecta, rastreia e prevê incêndios florestais, também detectou um acontecimento crítico no local às 10h35 do mesmo dia. Atualmente, este é o principal foco da tragédia, que está totalmente descontrolado. Mas houveram outros, em West Hills, Altadena e Hollywood Hills, onde fica o famoso letreiro, que é um dos principais cartões postais da cidade, quase o mundo inteiro todo sabe. Por lá, os bombeiros disseram que existe 0 chance de conter o desastre. Tamanha é a gravidade da situação. Por conta dessa tragédia, todos os eventos e atrações foram cancelados e as vagas nos hotéis foram liberadas para atender os quase 130 mil desabrigados. O governo da Califórnia decretou estado de emergência, pedido que foi atendido pelo atual presidente Joe Biden, que estava na cidade para cumprir compromissos de sua agenda oficial. As autoridades ressaltaram que mais de 13 mil prédios e residências foram consumidos pelas chamas, transformando bairros inteiros em pilhas de cinzas. O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse que a destruição transformou tudo num cenário de guerra, como se uma bomba atômica tivesse sido lançada no local. Mas por que tudo isso está acontecendo dessa forma? Como a situação chegou a este ponto? Como eu disse, existe uma série de fatores, entre eles os ventos fortes, o clima seco, a falta de estrutura, além, é claro, das consequências produzidas pelas mudanças climáticas. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse numa coletiva de imprensa que os ventos dentro e nos arredores da cidade assumiram a proporção histórica, que foi um fator-chave para ampliar e espalhar as chamas. Isso ocorre devido a um fenômeno conhecido como ventos de Santana, que acontece quando uma grande área de alta pressão se instala no oeste dos Estados Unidos. Essa massa de ar vem de regiões como Nevada, Utah, Idaho e sudeste do Oregon, como explica Matt Taylor, meteorologista da BBC. Essas áreas costumam ser bastante secas, o que contribui para que as rajadas de vento cheguem à Califórnia praticamente sem umidade. Esse fenômeno ocorre inúmeras vezes ao ano, especialmente entre os meses mais frios, de setembro a maio, mas duram apenas alguns dias, e não uma semana, como está acontecendo agora. Outro fator extremamente grave é a falta de água,
que implica diretamente na estrutura usada para combater incêndios florestais como esses. Geralmente, esses focos são combatidos com apoio aéreo, retirando água de rios, lagos ou do oceano para lançar sobre o solo e a vegetação. Isso serve não só para apagar o fogo, mas para resfriar e umedecer as áreas ao redor, impedindo que as chamas se alastrem. No entanto, com a grande quantidade de fumaça e os ventos que podem atingir a 160 km por hora, é impossível levantar voo nessas regiões. Por isso, todo o combate está sendo feito em solo, pelos homens dos bombeiros. Mas, como você deve imaginar, isso dificulta e muito as coisas. E, em alguns casos, até impossibilita que algo seja feito. Sem a possibilidade de retirar água dos reservatórios naturais, os bombeiros precisam usar os hidrantes da cidade, que são abastecidos pelo aqueduto municipal. Como a demanda está elevada, é impossível que o sistema seja reabastecido a tempo para continuar suprindo a quantidade necessária. Mark Pestrella, diretor de obras públicas do Condado de Los Angeles, deu o exemplo do foco em Pacific Palisades, o primeiro que foi identificado, como comentamos. Por lá, existem 3 tanques que abastecem os hidrantes. Na terça-feira, quando tudo começou, o primeiro tanque foi esvaziado às 16 horas, o segundo às 20 e o terceiro às 3 da manhã, lembrando que o primeiro foco foi identificado às 10h30 no horário local. Por conta disso, o fogo continuou se alastrando de forma imparável, pois era simplesmente impossível contê-lo com os recursos que os militares tinham à mão. O professor de engenharia ambiental da Universidade da Califórnia, Jay Land, ressalta que o problema não é a falta d'água em si, mas o fato de que esses reservatórios foram feitos para combater chamas em incêndios urbanos, não em áreas livres. E para agravar ainda mais a situação, muitas regiões como Hollywood Hills, a velocidade dos ventos e o tamanho das chamas impedem que os bombeiros consigam se aproximar. Nesses casos, mesmo havendo água, é impossível fazer alguma coisa. Por isso, os líderes das brigadas estão dizendo que muitos focos têm 0 chance de serem combatidos. E muitos incêndios permanecem totalmente fora de controle. Anthony Marrone, um dos coordenadores do Corpo de Bombeiros, ainda levanta outro ponto. Ninguém está preparado para algo nessas proporções. Por isso, não há homens suficientes para lidar com 5 focos com essas proporções de uma só vez. Talvez 1 ou 2 incêndios de médio porte, sim, mas não isso, como ele mesmo explicou. Outro fator importante que contribuiu para todo esse caos são as mudanças climáticas, mas não de um jeito genérico como estamos acostumados a ouvir. Aqui, os impactos que estamos causando no planeta tiveram um papel crucial para gerar essa catástrofe. De acordo com Matt McGrath, especialista em meio ambiente da BBC, o aquecimento global está causando sérias flutuações nas condições climáticas daquela região e em todo o mundo. Ele cita um estudo realizado pela Universidade da Califórnia que traz um conceito chamado chicote climático. Ele descreve o fenômeno em que condições extremamente secas e extremamente úmidas se alteram na mesma região num curto espaço de tempo. Por isso, recebeu esse nome de chicote. Em 2018, por exemplo, a Califórnia passou por um grave período de seca. Por conta disso, já naquela época, a região foi bastante afetada por incêndios florestais, que começavam com incidentes simples como o estouro de um pneu de um trailer que gerou faíscas na estrada. Porém, entre 2022 e 2023, o estado viveu o extremo oposto. 2 invernos com chuvas intensas que deixaram cidades inteiras alagadas. Algo parecido com o que aconteceu aqui no nosso Rio Grande do Sul no ano passado. Esse clima extremamente úmido modificou a paisagem da região, aumentando o crescimento da vegetação como não acontecia há bastante tempo. Em seguida, em 2024, uma nova onda de seca acometeu a região, transformando toda a vegetação recém-crescida em combustível para as chamas que estamos vendo agora. Isso, aliado aos fortes ventos e à falta de estrutura, provocaram essa tragédia sem precedentes. Como dissemos, por enquanto não há muito o que fazer. Todos esperavam que nessa época do ano, inverno no hemisfério norte, as temperaturas estariam amenas, apesar do tempo seco, o que já ajudaria em parte a controlar os focos de incêndio. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Na verdade,
A Califórnia e vários estados vizinhos estão registrando temperaturas recorde para essa época do ano há pelo menos 3 meses, como é possível ver nesse gráfico que está aparecendo na tela para vocês. Realmente, pessoal, o que estamos presenciando é uma verdadeira receita para uma tragédia. Uma soma de fatores catastróficos que infelizmente estão culminando num incidente tão grave e lamentável como esse. Aos poucos, nós também estamos recebendo notícias de brasileiros que moram e trabalham na região, que estão tentando se abrigar e se proteger. Algumas linhas de comunicação também foram afetadas, o que dificulta ainda mais o acesso à informação das famílias que estão distantes, sedentas por notícias com certeza. Nós continuaremos de olho nesse caso e poderemos voltar a qualquer momento com novas informações. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.